Estamos começando mais um programa aqui que fala para você desse mundo dinâmico, absolutamente dinâmico, mas que requer muita informação, que é o mercado das criptomoedas. E para isso a gente traz um especialista que está sempre conosco, já na terceira temporada, que é o nosso Matheus Medeiros, a quem eu quero agradecer pela presença, saudá-lo, para que a gente continue informando bem o nosso ouvinte. Grande abraço, Matheus. Muito obrigado, Oliveira, muito obrigado à Casa Rádio 09 por sempre me receber aqui tão bem, e é sempre um prazer estar aqui trazendo um pouco mais de informação de um mundo que já é atual. Eu deixei no ar na semana passada, no programa, como existe o equilíbrio, liberdade entre a parte financeira, né, o lado financeiro, e a regulação estatal sobre as criptomoedas, sobre CBDCs. E eu queria que você explicasse isso para o nosso ouvinte, porque você tem uma grande habilidade de conseguir falar numa linguagem simples, porque a gente sabe, quando a gente lida com economia, né, quando vem os caras com as soluções, as pessoas acabam não entendendo. E quando a gente pega pessoas com tremenda habilidade para explicar o que é muito complicado de maneira simples, talvez seja a melhor química do jornalismo e da informação. E eu trago você sempre aqui por causa disso, porque você tem uma maneira muito simples de colocar para as pessoas aquilo que de fato acontece. Muito obrigado, Oliveira, muito obrigado. É um exercício que eu tento fazer diariamente, até porque eu acho que é um tema que não é só atual e não é só uma questão de relevância, tem uma questão de autonomia e liberdade mesmo, que é exatamente o tema que você trouxe. Quando a gente fala dos criptoativos, desde da sua concepção, a gente fala de liberdade na sua essência, sabe? A gente fala em autonomia na sua essência máxima. E o que isso significa? Vou fazer uma pergunta meio tenebrosa, assim. É meio que o seguinte, se o teu banco falir hoje, para onde que vai seu dinheiro? Não sei. Não tem a menor ideia? Não. Então, deveria ir para os credores daquele banco, porque ele só pode falir se ele estiver devendo. Mas ele deve a mim também, porque o meu dinheiro está lá. E aí? E aí o Banco Central aqui no Brasil garante um limite de dinheiro, se não me falha a memória, 200 mil reais. 250. Então aumentou. Então aumentou, porque antes era 200 mil reais. Mas hoje 250 mil reais, dependendo de uma pessoa que tem, sei lá, 20 milhões, é nada. Então, mas só que isso, a produção da FGC é para investimento, é CBD. E eu quero saber dinheiro na conta bancária. Tem isso. Entendeu? Também. Aí você tem lá um X na sua conta bancária, como é que faz? É isso. Então o que eu quero... Eu trago este exemplo meio apocalíptico, exatamente para as pessoas entenderem que é o seguinte, nossa... tem algumas coisas que a gente acaba não prestando muita atenção. Esses fluxos monetários, esses fluxos financeiros que a gente acaba internalizando tanto, já é por costume mesmo. Um cara que é comerciante, você que é comerciante, você não está pensando, nossa senhora, o que vai acontecer? Porra, se isso do Itaú, com todo respeito, falir, acabou o Brasil, o maior banco do Brasil. Então é bem complicado. Então esse eu acho difícil. E a gente acontecer. viu lá naquele 13 de janeiro de 1999, quando houve uma desvalorização muito grande do real em relação ao dólar. O Fernando Henrique havia acabado de ganhar o seu segundo governo consecutivo, né? E ganhou no primeiro turno a eleição. Naquela desvalorização, que o dólar sai de 1 e o real sai valendo para cada dólar aproximadamente 1,30, 1 e alguma coisa, e chega a 2,30, ou seja, quase dobra, quase que uma desvalorização de quase 50%, a gente viu naquele momento ali um problema muito sério, né? Porque simplesmente desvalorizou. E dois banquinhos, porque você está falando num banco gigante, o Itaú é um dos grandes bancos do mundo hoje, mas dois banquinhos, Marca e Fonte Sindan, eram dois banquinhos, eles quase quebraram todo o sistema financeiro no Brasil. O governo teve que agir, colocar dinheiro, comprar, fazer e tal. Então se dois banquinhos, estou falando banquinhos porque eles transacionavam muito dólar, né? Que é o banco do Cacciola, que fugiu, foi morar na Itália depois e tal. É essa história toda aí. É que eu sou um cara do século passado, queria dizer para vocês. Então, é o seguinte, dois bancos menores. Você imagina um banco que guarda boa parte dos recursos da enorme maioria dos brasileiros. Né? Seja ele quem for, seja o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Itaú,
que são portentosos, né? O Santander, Isso, que são os 5 maiores bancos hoje aqui no mercado brasileiro. Se você tem um solavanco num banco desse aí... Não, acaba com a estrutura inteira financeira. Acaba com a estrutura financeira e acaba com os recursos das pessoas. Isso daí. Né? Então, assim, bom, essa é a primeira pergunta que eu sempre jogo para acender você joga a comichão. Assim, Pô, pensa aí o que acontece. Essa é a primeira. A segunda é o inimigo clássico do brasileiro. A inflação, no final do dia. E quais são, no final do dia, as duas oportunidades mais claras de você se proteger contra a inflação, sendo bem honesto? É muito simples. Ou você está comprado num produto de investimento, né, investindo o seu dinheiro que está acima da inflação, né, então se a inflação está 10%, você teve uma rentabilidade de 12%, então você está 2% com ganho real. Ou você ter moedas mais fortes que desvalorizem perante o real. E aí você pode ser dólar, pode ser euro, yuan e etc. Então as criptos, elas nasceram com este intuito no final do dia. É com o intuito de fazer proteção, autonomia e liberdade e privacidade. Ninguém precisa saber que o dinheiro é seu no final do dia. Então, partindo deste princípio, é muito delicado quando a gente tem governos querendo saber de tudo sobre a pessoa, ou mesmo tendo a necessidade de até, enfim, roubar seus ativos, ou segregar não, mas, enfim, tomar de fato a custódia de seus ativos. Então a cripto ela nasce neste contexto, né? Para dar a liberdade e autonomia total para o usuário final. Então essa é a liberdade máxima do que é ser um cripto dentro dos criptos. E aí, quando a gente fala da evolução das criptos, isso torna muito mais palpável para qualquer pessoa hoje em dia. Então hoje, você, meu querido ouvinte, pode ter a sua carteira de autocustódia, você pode ter o seu dinheiro lá e ninguém vai poder tomar. Ponto. Você vai poder fazer o que você quiser, entende? Você tem as suas carteirinhas, você tem as suas palavras, as suas chaves privadas, você coloca dinheiro lá hoje de uma maneira muito mais fácil e show de bola. Ninguém precisa saber quem é você e não precisa... Bom, a coisa é sua. Onde surgiram as criptos? A cripto ela nasce como uma tecnologia em si, né? Que é registros contábeis descentralizados. Mas tem um histórico, assim? Nasceu naquele lugar, naquele país, naquela cidade? Não. Isso não tem muito bem específico. Nasceu de mercado. Tem o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, que começou a ser a primeira criptoativa, enfim, mas ninguém sabe quem é, de fato, onde que nasceu especificamente, tem um Bitcoin personagem Paper. Existe. Isso, exato. Existe esse cara, né? Mas... Sendo bem honesto com você, Oliveira, eu nem sei se isso impacta tanto. Porque que é difícil de falar isso para a pessoa clássica porque não é tão palpável. Mas a cripto, no final do dia, é quase como se fosse uma linguagem de programação. Entende? Então, assim, ninguém pergunta hoje em dia como que o teu site nasceu. E sabe? É meio que isso. Pô, não, mas tem um código HTML. É por causa de uma pergunta que eu quero fazer para você. Porque ela nasceu... E ela existe, de fato. Existe, sim, lógico. Né? Mas ela existe em todos os países ou tem países que simplesmente desplugaram e falaram aqui não? Volto você em outra pergunta. Existe como um país se desconectar da internet? Existe como restringir. Então é isso. E aí, a partir do momento que você pode restringir, você, por exemplo, a China, o mundo árabe, eles restringem muitas coisas da internet, inclusive... determinados padrões de internet. Isso daí, mas é exato. WhatsApp, por exemplo, há países onde o WhatsApp Facebook, não funciona, Instagram. Facebook, Instagram, há lugares no mundo, então você tem como desplugar e falar, aqui no meu país eu não permito, não que o cidadão não possa... Ter uma VPN, bloquear o canal, blá blá blá. Isso, mas o país em si, ele registra o seguinte, é por sua conta e risco. Isso aí. Né? E se eu pegar, o bicho pega. Tem mais essa, porque são ditadores. Isso é verdade. Mas isso significa que esses sites, por exemplo, eles não existam? Não significa, até porque, como você fala, a cripto é uma moeda global. Então, está como registrado. O WhatsApp é global. Né? Vamos trazer, é uma similaridade. Mas é exatamente isso. Se existe a cripto, existe o WhatsApp, existe o Facebook, existe não sei o quê. Só que aqui existe como conteúdo, como informação, e aqui significa grana.
dinheiro. Isso aí. Né? É exatamente isso. É exatamente isso. É que eu gosto sempre de fazer esse paralelo, porque mesmo que a gente tá falando de linguagem de programação... São mundos paralelos, mas mundos que existem de fato. Isso, e como a gente está falando de um dinheiro programável, esse tipo de coisa, uma questão que é difícil de entrar na cabeça das pessoas é o seguinte: o dinheiro, todo o fluxo financeiro, fluxo monetário, tudo que envolve isso vale tanto, é uma questão de percepção de valor. Entende? Então, assim, no final do dia, o dólar contra o real só vale o valor que vale porque todo mundo acredita mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Ponto. Na curva final da história, você vai poder estressar. Mas tem um número, dólares, mas tem isso, tem... Tanto que eu falo para as pessoas o seguinte: não vá aos Estados Unidos e veja quanto vale uma água pelo real. Você tem que medir pelo dólar. Se o dólar subiu, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos... E o galão, que é 3,6 litros, né? É a onça, né? Que é a onça lá, que é o galão deles de combustível, estava 1,98. De repente ele foi para 2,10. Aí aumentou. Não é que ele aumentou em relação ao Brasil, não, ele aumentou no dólar, porque aconteceram alguns fatos e naquele momento a gasolina deu uma disparada, né? Uma coisa de 5% para o americano. Mas aqui o cara vai, aumentou 20%. Tá bom. Amanhã a gente reconstrói essa parada e faz de novo. Nos Estados Unidos, o negócio que suba 2, 3%, os caras querem se suicidar. Não existe inflação no mundo além do Brasil. É muito estranho isso. Isso. E aí eu queria te falar o seguinte: o Bitcoin é uma proteção para a inflação ou ele perdeu essa narrativa nos últimos tempos? Boa pergunta. Nossa. Você vê que de vez em quando eu gosto de complicar. Eu gosto de fazer um sentido que as coisas assim fiquem... problemáticas. Quer que eu repita? Não, você é igual o Silvio Santos. Quer que eu repita a pergunta? Então vou repetir. O Bitcoin ainda é uma proteção à inflação ou essa narrativa está perdida em relação à inflação para o Bitcoin? Em sua essência... Dei tempo para você pensar. Deu. Em sua essência... ele nunca vai perder essa narrativa, em sua essência. Por quê? Porque a inflação pressupõe algumas coisas. Uma delas é a desvalorização da sua moeda, mas principalmente o motivo da desvalorização da sua moeda. Um dos principais motivos é a emissão de mais moeda. Ponto 1. Dito isso, partindo deste princípio, visto que o Bitcoin ele não emitirá mais moeda, a não ser que os participantes do próprio Bitcoin queiram isso, e eu acho difícil querer, assim, beira o impossível, então ele não perdeu. Só que, isso eu estou falando, se eu estou olhando para o Bitcoin por ele mesmo, por ele só. Porque a gente olha a inflação como poder de compra, Isso daí que eu ia chegar. Né? Isso daí que eu vou chegar. Então assim, o Bitcoin por Bitcoin, a moeda pela moeda, pronto. Então, um dólar vale $1. Pronto, mas acabou. Se a gasolina sai de 1,98 para 2,10... é isso daí. Aí houve uma inflação no produto. Isso daí, exatamente isso. E num produto específico, porque não é que a economia como um todo teve uma inflação, não. A inflação foi derivada daquele produto. Isso, a gente tá restringindo aqui o exemplo para ficar mais claro para o nosso querido amado ouvinte. Então beleza, partindo do princípio que a moeda em si ela não será mais emitida, então a inflação neste quesito, então sim é uma proteção contra a inflação. Agora, a gente está vendo a inflação como um poder de compra. E aí entra alguns diversos problemas, que é o seguinte: você mede o teu carro, a tua casa, o teu patrimônio, enfim, as coisas da sua vida em Bitcoin? Não mede. Pelo menos por enquanto não. Exato. São pouquíssimas pessoas que fazem isso, que realmente medem as coisas da vida com o Bitcoin mesmo. Ou até, por exemplo, com o dólar, por exemplo. Então, assim, a partir do momento que a gente tem que fazer uma paridade daquela moeda em relação à outra, seja com dólar, seja com real, então é complicado eu falar de inflação. Não é nenhuma narrativa que ela se perdeu, ela só não se encaixa. Entende? É a mesma coisa de eu falar, nossa, você já comeu uma lasanha de banana? Não se encaixa, não faz sentido eu fazer essa descrição. Então é super importante essa pergunta, porque todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo pega e fala, não, mas só que o Bitcoin é uma questão de inflação. O Bitcoin... Mas peraí. A inflação é uma relação de poder de compra. E para eu comprar algum ativo em relação ao Bitcoin, poxa, em tese eu tenho que começar a medir as coisas com Bitcoin. E se eu tenho que medir as coisas com Bitcoin, as coisas têm que ter o mesmo valor. Só que como que eu vou ter as coisas do mesmo valor, sendo que o Bitcoin é volátil todos os dias?
Eu vou te dar um exemplo. Sacou? Ainda nos Estados Unidos. Existe um mercado lá, que é um mercado que tem muitos produtos brasileiros. Nescau, todos esses produtos, leite moça, essas coisas todas. E lá fui eu, na minha incursão para este mundo, né, tendo o Walmart. Eu fui lá, puxa, ali tem um produto brasileiro, ali eu vou comprar aquela coisa que eu gosto de comer aqui. Aquela linguiça paio. Isso. E aí você tem a carne, e a carne lá é muito complicada porque ela é vendida num peso que a gente não tem a dimensão aqui no Brasil, porque lá não é quilo. Lá é tudo diferente. Né? Lá também, por exemplo, não é metro quadrado. Então as pessoas não tem como comparar uma coisa com a outra na medida em que as medidas são absolutamente diferentes. Perfeito, é exatamente isso. Então assim, não tem como eu pegar e falar, nossa, hoje... Porque infelizmente isso acontece. Mas vou te dar um exemplo, peraí, vou te dar um exemplo. Aí cheguei lá, gosto de fazer churrasco, fui lá olhar uma carne para fazer churrasco. Você não vai dizer que a carne americana não é boa, ela é boa, né? A própria carne americana é boa, lá tem gado de corte legal e tal. Muitas carnes daquelas vinham do Brasil, e aí, repito, muito embora aquele seja um supermercado de brasileiro, aquele mercado é um mercado de um cidadão brasileiro que foi para lá, abriu o seu negócio e ficou no mercado espetacular. Estou aqui fazendo exercício para tentar lembrar o nome do mercado. Seara, uma coisa desse nível aí. Aí eu fui lá, e ele tem mais de uma unidade. Nessa unidade que fica na International Drive, né, que é uma avenida onde tem o Banco do Brasil, onde tem muita coisa ligada ao Brasil, eu fui lá, entrei, parei lá, porque me aconselharam, vai nesse supermercado aqui que você vai encontrar aquelas coisas, tipo Nescau, leite moça, que não é uma coisa comum para o americano, e o sabor nosso, ele é muito peculiar, né, porque a gente tem isso também, né, o sabor é diferente, mesmo sendo um achocolatado, deles é diferente do nosso. Aí eu fui lá, e aí eu vi uma coisa, o seguinte, eu sabia quanto custava o Nescau e sabia quanto custava o leite moça, porque são coisas que eu gosto e que eu compro naturalmente aqui no Brasil. Era exatamente o mesmo preço, só tinha uma diferença, a moeda. É só isso, só? Só isso. Então, por exemplo, o Nescau custava R$5 aqui no Brasil e ele custava $5 lá. No dinheiro de hoje, naquele momento o dólar estava 4, hoje está quase 6. Então você imagina que aquilo que aqui custava 5 vezes 6, lá 30. Pronto. Do nosso dinheiro. Por isso que eu falo, não dá para fazer a conversão, senão você não come, não compra e não faz nada. É um fato, né? Porque a comida nos Estados Unidos, se você for fazer uma relação, ela é barata. Para quem mora lá. Para quem mora lá, se você não fizer essa correlação do dólar, não nesse supermercado, mas quando você vai no Walmart, que é um supermercado que tem aqui, mas que tem lá, você faz uma belíssima compra com $300. Pronto. Aí você vai dizer assim, pô, mas $300 são R$1.800. Aí você vai, bom, se você fizer essa conversão, mas é assim, quando eu estou falando em $300, você vai fazer uma compra espetacular. Eu costumo falar que é 300 dinheiros. Isso, pra você ter ideia, eu fui lá e desses $300 dessa compra genial, ou extraordinária, eu comprei uma televisão. Caraca! Tinha uma televisão lá, $108, e os outros 190 e tantos dólares, quase $200, eu gastei comprando suco de laranja, que vende naqueles galões, leite, que vem num galão de 5 litros. Caramba. É um negócio assim. E coisas que você sabe que você vai levar um mês, como aqui no Brasil. A gente tem a mania de fazer aqui no Brasil a compra do mês. A compra do mês, lógico. Né? Então eu fui fazer uma compra do mês. Então eu estaria falando numa compra do mês, repito, não se deve fazer, mas se fizesse a conversão, em $200, R$1.200 no preço de hoje. E hoje R$1.200 aqui no Brasil você não larga, você não consegue. Não mas no dólar, lá você volta com os mesmos $200 e faria a mesma compra que eu fiz há algum tempo atrás. Pois é. Então, esse é o detalhe. E esse que é o ponto. E esse que é o ponto da inflação. Então é o seguinte, beleza. Significa que, no ponto final, a mesma pergunta que você está falando para mim é o seguinte, pô, Matheus, mas se eu ganhar em dólar, então, eu estou protegido contra a inflação? Eu vou voltar para você com outra pergunta. Nos Estados Unidos existe inflação? Porque você está falando de dólar. Eu vou falar, sim, existe, porque existe inflação monetária. É só você ver o gráfico. Quando você vê o gráfico de emissão de moeda, nossa senhora, é absurdo, é exponencial. Então, sim,
O mundo está num processo inflacionário por emissão de moeda sem parar, que é a emissão de crédito sem parar. Então vamos lá. Então essa pergunta ela tem dois viés. Os governos emitem a moeda e com isso causam a inflação, o tal do problema isso. da inflação. Então, neste caso, existem duas nuances nessa pergunta. Vamos lá. O Bitcoin como reserva de valor mundial, isso é uma coisa, e outra coisa é reserva de valor especificamente para brasileiros. Entendeu? Cara, se a gente está falando do Brasil especificamente para brasileiros, não é só o Bitcoin. Você tem o dólar, você tem o euro, você tem diversas outras coisas. O ponto final do dia é o seguinte, cara, só distribua as suas fontes de receita, ponto. Agora o Bitcoin como uma reserva de valor mundial, sim. Sim. Por quê? Porque todo mundo baseado... Volta 4 programas atrás, que a gente estava falando de todos aqueles problemas geopolíticos, do Trump e tudo mais, é a mesma coisa. Então, se eu tenho um país que está gerando essa inflação global e eu tenho uma moeda aqui que ela pode me proteger disso daí, então sim, ela continua com essa narrativa. Entendeu? Bom, é sim e não, vale a pergunta. É uma pergunta que a gente tem que ver o dia a dia. É o seguinte, sobre inflação e se ela existe na criptomoeda. Nós estamos encerrando o programa aqui, DeFi, esse é o nome? DeFi. Então, na semana que vem a gente vai explicar para você o que é DeFi. É muito legal isso daí. Isso é bem legal. Semana que vem você já está convidado, certo? Por favor, venham que esse tema é muito bacana. Muito bacana mesmo. Voltamos daqui a uma semana com o nosso Matheus Medeiros e mais assuntos e derivativos da criptomoeda. Grande abraço. Valeu!